Salve galera, João Augusto Cora na voz para vocês com mais um vídeo aqui do canal. Eu trago para vocês hoje o poder da velocidade. Notem, eu não falei o poder do Flash, mas o poder da velocidade. Nós vamos falar hoje sobre a força de aceleração, também conhecida como Speed Force, e sobre as bases científicas, que ela tem ali, as leis de aceleração que existem mesmo, e as capacidades que a Speed Force dá aos seus usuários, não só o Flash Barry Allen, como a outros Flashes e até o Flash reverso. O Will Town tem acesso a uma Speed Force, que é a Speed Force negativa, que é tirada de emoções negativas que ele tem e dá a ele uns poderes espelhados do Flash, ou seja, o mesmo. Então a gente vai interagir aqui como se a Speed Force negativa desse as mesmas capacidades do que a Speed Force normal, porque de fato dá. E aí a gente vai citar os poderes e habilidades dos usuários da Speed Force. O primeiro e mais claro é a velocidade sobre-humana, porque esses caras têm uma velocidade mas muito desproporcional. Só para você ter uma ideia, o Flash Barry Allen, que é o que a gente tem mais feitos, pelo menos que eu achei aqui nas pesquisas, ele consegue fazer um ponto de aceleração de 0,5 milésimos de segundo. 0,5 milésimos de segundo, ou seja, ele vai de zero, a inércia total, a uma velocidade obscena em 0,5 milésimos de segundo. Isso equivale a 21 mil newtons, o que equivale à arrancada de um foguete da NASA. Você tem noção de que a arrancada que o Flash faz é a mesma arrancada que um foguete que vai para a Lua faz? Outra habilidade que a Speed Force concede, além da hipervelocidade, é a hiperregeneração. Todo e qualquer usuário da Speed Force, independente de quem seja, Barry, qualquer outro que se pensar, né? O Kid Flash, o Flash original, o Jay Garrick, não interessa. Todos os usuários da Speed Force têm a hipervelocidade e a hiperregeneração. O que isso significa? Eles regeneram de ferimentos que levariam semanas em minutos e regeneram de ferimentos hipertraumáticos em segundos. Por exemplo, o Flash quebrou uma perna, o Superman quebrou uma perna do Flash ali em um evento, que é no contrato de Judas. Para quem viu a animação sabe do que eu estou falando. E o Flash olhou para aquilo e falou que levaria mais ou menos umas 2 horas para ele regenerar. O Superman falou: eu te dou cobertura e você tem 15 minutos. Em 15 minutos, o Flash regenerou uma perna que o Superman tinha quebrado. Lógico, tem todo um contexto da animação Contrato de Judas que eu não vou entrar aqui agora. Mas você tem noção de que em 15 minutos ele regenerou uma perna quebrada, de forma traumática, bem quebrada. Então, assim, ele regenera ferimentos de forma absurda. E isso vale para qualquer usuário da Speed Force. Jay Garrick, Barry Allen e o Bart Town também, que é o Flash Reverso. Qualquer usuário da Speed Force consegue fazer isso. Uma coisa que constantemente avisam pro Flash que é perigoso fazer, e mesmo assim ele faz, é viajar no tempo. Isso porque ele quebra a barreira do espaço-tempo usando a velocidade. Sim, a força de aceleração permite aos seus usuários que acelerem a um nível absurdo. Tanto que eles quebram a barreira do tempo. E quebrando a barreira do tempo, ele consegue viajar no tempo e até em outras realidades, fazer viagens interdimensionais, quebrar a barreira da dimensão. A exemplo do Flashpoint, que ele criou uma dimensão totalmente nova ali, dos 952. O Will Bard Town, o Flash Reverso, foi visto fazendo isso na animação ali do Flashpoint, e que foi consequentemente terminado ali numa animação subsequente. Mas a gente vai considerar, porque a base do poder dos dois é o mesmo. Então, usuários da Speed Force poderiam fazer o que a gente chama de comprar tempo. O que é comprar tempo? Nessa ocasião aí, o Flash Reverso e o Batman tinha tomado um tiro na cabeça, como está evidente na imagem. Só que ele ainda estava vivo, porque ele acelerou para vibrar suas moléculas, estendendo o seu momento de morte. Isso mesmo, ele estendeu o seu momento de morte. Se um tiro na cabeça leva aí 10 segundos para te matar, ele estendeu aqueles 10 segundos por dias, por meses, para que durasse mais tempo, para que ele tivesse um tempo para meio que fazer algumas coisas ali. Evidentemente, eventualmente, ele ainda ia morrer, mas ele comprou tempo para continuar vivo por mais um período.
E se ele conseguiu fazer isso com a força de aceleração, é possível que qualquer usuário faça. Muita gente chama de roubo de velocidade, mas eu vou chamar de transferência e vou explicar por quê. Transferência de velocidade é uma coisa que os usuários da Speed Force podem fazer. Suponhamos que Jay Gary e Barry Allen estejam correndo e que o Jay Gary precise de mais velocidade para alcançar alguém. O Barry Allen pode doar a sua velocidade para o Jay Gary para ele alcançar o alvo. Então, Barry Allen doou espontaneamente a velocidade, né, a sua conexão com a força de aceleração para o Jay Gary para ele conseguir alcançar o determinado alvo. Em outra hipótese, o próprio Jay Gary poderia roubar a força de aceleração do Barry Allen para alcançar esse mesmo alvo, entendeu? Existe a doação, alguém espontaneamente doa a sua velocidade, né, a sua conexão com a força de aceleração, naquele momento para um outro usuário, ou o próprio outro usuário rouba aquela velocidade, né, aquela conexão, para si próprio, para se tornar mais rápido. Então, existe a doação e também existe o roubo de velocidade. Por isso que eu vou chamar isso de transferência de velocidade e não só de roubo, porque é capaz de transferir tanto espontaneamente, como sendo roubado também. Vibração molecular. O Zoom, o Will Bartown, é muito visto fazendo isso, e também o Barry Allen também é visto fazendo isso. A vibração molecular nada mais é do que você usar a velocidade, né, a força de aceleração, para hiperacelerar seu corpo ao ponto de vibrar suas moléculas e atravessar objetos sólidos, paredes, porta, o que você imaginar. O usuário da força de aceleração, seja ele quem for, é capaz de vibrar suas moléculas e literalmente atravessar objetos sólidos. E o Bartown, o Zoom, já foi visto fazendo isso. Também o Barry Allen já foi visto fazendo isso. Vários usuários da Speed Force, da força de aceleração, tanto negativa quanto a tradicional, já foram vistos fazendo isso. Eu vou citar agora duas habilidades passivas, que não têm um efeito prático em luta, mas que são bem úteis. Uma habilidade passiva que o Barry Allen tem é a de hiperinteligência. Deixa eu explicar. O corpo do Barry Allen, ou de qualquer pessoa que tenha conexão com a força de aceleração, está em constante hiperaceleração. Visto isso, ele pode fazer qualquer atividade do cotidiano em hipervelocidade. Qualquer. Tanto que ele desacelera o próprio cérebro para conversar com a gente. Conversar cotidianamente. Porque senão, uma conversa cotidiana seria para ele décadas. Porque a mente dele está hiperacelerada. Então ele desacelera a mente dele propositalmente a um nível normal para ter uma conversa casual. Mas se ele quisesse, e ele já fez isso nos quadrinhos, nas HQs, né? Ele poderia acelerar a sua mente e ler uma biblioteca inteira em minutos. Aprender medicina em segundos. Ou mesmo aprender todos os passos do jogo de xadrez em instantes. Coisa que o Barry já fez. O Barry já fez isso, tá? Na HQ Injustice, se não me engano, vou citar isso de exemplo. Barry Allen não sabia jogar xadrez, mas o Superman do Injustice convidou ele para jogar xadrez. Como o Superman do Injustice é meio tirano, ele falou assim: não, beleza, eu vou. Mas você me dá aqui uns 15 minutos para eu aprender o jogo, porque eu nunca joguei. Barry Allen pesquisou no computador ali, né? Como é que jogava xadrez, os movimentos e tudo. E usando o seu hipercérebro, né, acelerado ali, ele decorou todos os movimentos possíveis do xadrez e jogou contra o Superman e venceu o Superman na partida de xadrez, tendo aprendido há 15 minutos atrás. Isso porque ele tem um processamento equivalente a de um hipercomputador da NASA. Agora vocês dão uma ideia aí. O processamento cerebral de um usuário da Speed Force é baseado num hipercomputador da NASA. Deu para entender? Metabolismo hiperacelerado. Pois é, rapaz. O Barry Allen e todos os usuários, né, Jay Gary, todos eles, podem consumir bilhões, eu estou falando bilhões de calorias por dia, que eles não vão engordar. Eu sei que muita gente aí nessa altura do campeonato tá com invejinha do pessoal do que usa Speed Force, né? Porque eles consomem essas calorias, consomem, eles comem pra caramba. Só que eles também gastam muito, porque eles se movem em hipervelocidade. Então eles gastam muitas calorias. Agora vem uma dúvida que muita gente tem. Beleza, mas qual é a velocidade do Flash? E qual o limite dela? Bem, eu vou tentar explicar isso.
Não é segredo para ninguém que o azulão de Metrópolis também tem uma hipervelocidade, né, uma supervelocidade, e também consegue se mover a velocidades sobre-humanas. Então ele disputou muitas corridas beneficentes com o Flash, pela caridade, para ver quem era o homem mais rápido do mundo. Só que, em algumas corridas, o Superman vencia. Então muita gente achou que a velocidade do Superman e a do Flash estavam equiparadas, porque em algumas corridas o Flash vencia, em outras o Superman vencia. Em algumas corridas o Superman vencia, em outras o Flash vencia. Então até o próprio Superman achava que a velocidade dos dois era equiparada. Só que o Flash já deixou bem claro para o Superman que ele se desacelerava para deixar o Superman ganhar, para não ter um vencedor, para que todo ano tivesse essa corrida de qualidade e angariasse fundos para aquelas pessoas que precisavam. Então o Flash se desacelerava de propósito, ou parava no meio do caminho. Você pode ver aí nessa imagem que o Flash deu tempo de, literalmente, parar e correr de novo. Então, assim, ele literalmente, propositalmente, perdia algumas corridas. E quando o Superman foi perguntar para ele, mas eu já te venci em algumas corridas. Aí ele falou com ele, foram para caridade. Aquelas foram pela caridade. Porque a velocidade do Flash é infinitamente superior à do Superman. O Superman não alcançaria o Flash em uma corrida. Eu acho que isso aqui não é segredo para ninguém. Então, ponto, já temos uma coisa estipulada. O Flash é mais rápido do que o Superman e é um dos seres mais rápidos da DC Comics. E a força e aceleração tem uma velocidade de impulso inicial de um foguete da NASA. Então tá bom. Esse ponto a gente já tem. Mas eu ainda não respondi a questão inicial, né? Qual o limite da velocidade do Flash? Tá bom. Eu vou tentar responder essa. Poucas vezes o Flash foi visto cansado depois de correr, porque ele tem hipervelocidade, então é difícil você cansar uma pessoa que tem hipervelocidade. Mas durante esse evento, especificamente, o Flash cansou. Então vamos supor que essa seja a velocidade máxima dele, visto que ele foi visto cansado após esse ato heróico. O Flash evacuou 532 mil pessoas de uma cidade que estava prestes a ser atacada por uma bomba nuclear. E ele fez isso tudo em 0,001 micromilésimos de segundo. Você anotou? Se não tiver anotado, dá uma lida, tá aqui do lado. E isso é um cálculo rápido de 13 milhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Então, como ele se mostrou cansado depois de fazer isso, ele estava exausto, esgotado, vamos considerar que essa seja a velocidade limite dele, tá? Porque essa foi a única vez que a gente viu o Flash cansado depois de correr. Sendo que essa é a velocidade máxima dele, então a velocidade máxima do Flash é 13 milhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Se o Flash foi capaz de atingir 13 milhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz, e se a força de aceleração é a força matriz do poder dele, a gente tem que imaginar que todo usuário da força de aceleração poderia, em tese, chegar a essa velocidade. Ah, mas por que não chega? Porque a conexão do Barry com a força de aceleração é a mais próxima possível. Ele é o mais simbioticamente ligado à força de aceleração de todos os usuários mostrados. Outra capacidade que os usuários da Speed Force têm, e lembrando, quem mostrou isso foi o Barry Allen, mas é possível que seja uma habilidade de qualquer usuário da Speed Force, dependendo do nível de conexão que o usuário tem com a própria Speed Force. É o soco de massa infinita. Um soco que tem a força de um kryptoniano. Então, peraí. O soco tem a força de um soco do Superman. Beleza, como é que o Flash conseguiu um soco com a força do Superman se o Flash não tem super força? É simples. Ele deu a volta na Terra. Peraí, João, o que você falou? Não, é isso mesmo. Ele deu a volta no planeta Terra. Ele circunfez a circunferência do globo. E ele faz isso em décimos de segundo. Dá pra você ver aí pelas imagens quando ele atacou o Luthor aí na Liga da Justiça. Ele faz isso em décimos de segundo, irmão. Em milésimos de segundo. É muito rápido. É como se eu tivesse ido na esquina comprar pão e voltado. Ele faz isso muito rápido. O soco de massa infinita nada mais é do que o usuário da força de aceleração circunferenciar o globo, né? Ele faz ali a circunferência do globo inteira, e usando a energia cinética criada por essa velocidade absurda, né, de circunferenciar o globo, numa velocidade obscena, a força cinética criada causa um atrito de impacto que o usuário desfere através do soco. Então, o soco de massa infinita nada mais é
do que um soco com força de um kryptoniano. Mas para ele conseguir fazer isso, ele tem que dar a volta no globo. Porque é aquela velha tática, né? Força vezes massa é igual a aceleração. Né? Isso aí você estudou. Né? Eu creio que você está na escola, você estudou isso aí. Então, quando ele acelera, ele gera um impacto, uma força de dispersão, que só não afeta ele porque a força de aceleração o protege, senão ele teria sido incinerado. Mas ele ainda gera essa força, que precisa ser dissipada de algum jeito. Quando ele não a dissipa, a força de aceleração a absorve. Beleza. Mas quando ele quer dissipar, ele coloca a mãozinha aqui, ó, e a energia cinética vai para a ponta da mão dele. Então, quando ele bate no útero, é como se ele batesse com a força cinética de uma volta ao mundo. Então, o cara dá a volta ao mundo e mete um soco. E esse soco, chamado de soco de massa infinita, foi dito como sendo igual, né, em proporção, a um soco de um kryptoniano. Eu já ia esquecendo e não posso esquecer. Quando um usuário da Speed Force morre, logicamente a morte é enviada para coletá-lo. Mas não é qualquer morte. Não é a morte que pega para mim e para você. Porque a morte que pega eu e você não alcançaria um usuário da Speed Force. É o Flash Negro, que é a manifestação da morte para os usuários da Speed Force. É esse sujeito aí, que é um espectro, que vai atrás dos usuários da Speed Force que morrem. E quando um usuário da Speed Force morre, ele vira um Flash Negro, porque a missão dele é coletar o próximo que morrer. Você entendeu? Não? Deixa eu tentar explicar. A morte é uma figura senciente, é uma entidade dentro do universo da DC. Só que a morte não alcança os usuários da Speed Force. Então eles seriam imortais, porque eles se movem muito rápido. E a morte tem que ser para todos. Então como é que ela vai resolver esse problema? Simples. Ela criou o Flash Negro, que é um usuário zumbificado, conectado à força de aceleração, que vai atrás dos usuários que morrem. Então o Flash Negro, né, o Necro Flash, é um usuário da Speed Force que já morreu. E ele vai atrás do próximo que morre. E quando ele pega, ele arrasta essa pessoa para a força de aceleração. E essa pessoa que foi pega pelo antigo Flash Negro se torna o próximo. Para que quando o próximo morrer, essa outra pessoa também vá atrás dele e puxe-o para a força de aceleração. E é assim que os usuários da Speed Force morrem. Porque a forma natural de morte, né, o espectro da morte que a gente conhece, não alcançaria um usuário da Speed Force. Os usuários da Speed Force também são capazes de criar tornados, simplesmente agitando braços, pernas ou correndo em volta de seus inimigos e tirando o ar deles. Então é outra habilidade que eles têm. Bem como diria o Pernalonga, isso é tudo, pessoal. Esse vídeo já ficou muito longo, eu citei todos os poderes e habilidades que foram registrados, tanto em HQ quanto em animação, que são ditos sendo da Speed Force. Lembrando, o maior exemplo que a gente usou foi o Barry Allen, mas pode ser qualquer outro usuário. Inclusive, eu citei o Will Bartown em alguns tópicos, né? Que é o usuário da força de aceleração negativa, que tem os mesmos poderes. Só não tem a mesma proporção. Por quê? Porque no caso da força de aceleração, ela é uma força benéfica. A força de aceleração negativa é alimentada por rancor, ódio, raiva, enfim, sentimentos que são negativos. Daí força de aceleração negativa. Mas em tese, são os mesmos poderes da força de aceleração padrão. Bom, galera, esses são todos os poderes dos usuários da força de aceleração. Tudo que eu falei aqui é cabível a qualquer usuário da força de aceleração, não só o Barry Allen, tá? Ao Kid Flash, ao Jay Gary, qualquer um que você pensar. Todos esses aqui são cabíveis a qualquer usuário da força de aceleração, dependendo do nível de conexão que o usuário tiver com a própria força de aceleração. Bom, galera, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. E isso é tudo, pessoal. Viu? Fiquem com Deus e até amanhã.